Olá pessoal, me chamo Geilson Francis e nesse momento nós vamos iniciar o vídeo aqui da nossa escola, querida Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar a lição de número 13, o propósito de missões, certo? Nós vamos agora dar uma pinceladinha sobre esse tema com vocês. Espero que Deus possa abençoar a sua vida, você possa realmente aprender bastante aquilo que nós vamos passar para você. Fica conosco, que o conteúdo que nós vamos trazer para você é maravilhoso, é sensacional, certo? De acordo com a Escola Bíblica Dominical. E se você ainda não assistiu a Escola Bíblica Dominical, vai também, assiste, porque você vai aprender bastante, né? Nós estamos, com certeza o vídeo vai ficar muito bom para que você possa meditar nessa lição. E aí, quando você for para a sua sala de escola bíblica dominical, você já vai com o tema, sabendo bastante sobre o tema, né? E vamos lá, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Como eu falei para você, lição de número 13, propósito de missões, a revista da escola bíblica até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O nosso texto áureo diz o seguinte: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Esse texto áureo maravilhoso, vamos comentar um pouquinho mais sobre ele mais na frente, mas vamos ficar só nisso por enquanto, certo? A verdade prática diz o seguinte: pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Não é uma opção, ou seja, eu posso pregar, ou então não posso pregar. Se eu quiser, eu prego. Se eu não quiser, eu não prego, certo? Então, é como se você optasse por aquilo que você quisesse fazer. Mas nós estamos aqui, e a própria Bíblia corrobora com esse pensamento, que Deus, ele diz assim, ó, palavra do Senhor, Jesus falando, né? Ide, é uma ordem, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Ou seja, aquelas pessoas que acreditarem, os sinais vão seguir, né? Em meu nome expulsarão o demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se impor a mão sobre os enfermos, os curarão. E se tomar alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, né? Então, gente, é uma imposição. Ou seja, Deus está dizendo assim: ide, vá. E de fazer discípulo de todas as nações, Mateus 28, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, esse texto, ele é bem firme e bem claro, né? A ordem é clara: ide, fazei discípulo de todas as nações. Então nós estamos realmente diante de uma imposição. Nós não estamos diante de algo que você diga assim: eu posso ir ou não, eu posso fazer ou não, eu está na minha condição de, eu posso ir lá e fazer ou não, posso ficar sentado nos bancos, né? Quem tem que fazer é só o pastor e os obreiros, né? Nada disso. Todos nós temos essa responsabilidade, pesa sobre nós, cada um. Não só o pastor. O pastor, ele tem a obrigação de pregar o evangelho também, mas todos os membros, todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, têm a obrigação de pregar o evangelho a toda criatura, ok? Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Apocalipse, capítulo de número 5, verso 9 até o verso de número 14, que diz o seguinte: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, a Bíblia Sagrada é bem clara, né? O propósito da igreja está registrado aqui, nesse versículo de número 9 e versículo de número 10, principalmente o versículo de número 9, porque a palavra do Senhor diz, olha, que está falando, né, claramente, que Jesus, ele é digno de abrir o livro, né, de tomar o livro e abrir os selos, porque ele foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de toda tribo. Aqui fala do alcance, né? Homens de toda tribo, língua, povo e nação. O alcance da evangelização
é toda a terra, é toda a nação, é todos os povos, né? Então Jesus veio para poder fazer com que todos os povos pudessem ter a capacidade, a condição, a oportunidade de também receber essa palavra, essa mensagem, né, do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo de número 11 diz assim: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a glória, a sabedoria, a honra, a força e ações de graça. E ouvia todas as criaturas que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para sempre. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. O propósito da igreja de Cristo nesse mundo é o quê? Proclamar a mensagem de salvação até a volta de Jesus. O propósito da igreja do Senhor, é pregar, é proclamar a mensagem de salvação até que Jesus volte. Então esse é o propósito, certo? É logo direto. O tema da nossa lição não é o propósito da igreja? Então, diretamente falando, o propósito da igreja é proclamar a mensagem de salvação até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global. Versículo de número 9 que eu disse, né? Que com teu sangue compraste homens de toda tribo, língua, povos e nações. Então a missão, o propósito dele, a extensão do propósito é global. A missão de pregar o evangelho é para toda criatura, né? Não importa a língua, não importa a cultura, não importa o contexto econômico. Então cada pessoa do mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação, e a igreja tem a responsabilidade de levar esse assunto, de levar essa palavra, de levar o reino de Deus até essas pessoas, ok? Bom, pessoal, agora nós vamos agora para trabalhar o alvo da obra missionária. E qual é o alvo da obra missionária? Primeiro ponto diz: o fundamento da realidade salvífica. Numa leitura atenta do livro de Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de remir a humanidade desde o início de Gênesis. Então, desde o início, dando aqui abrindo um parêntese, né? Desde o início da Bíblia, se você for Gênesis capítulo de número 3, verso 15, lá nós vamos encontrar um texto que diz mais ou menos isso, que da semente da mulher iria nascer um que pisaria a cabeça da serpente, ok? Então esse texto é considerado na teologia chamado de proto-evangelho, para mostrar para vocês que sobre a salvação, sobre o seu propósito, o propósito de Deus, né? Sobre o propósito de Deus de redimir a humanidade, nós temos, desde o início do livro de Gênesis, Deus já falando, Deus já mostrando, né? O Gênesis já mostrando que Deus tinha interesse de fazer com que o ser humano fosse redimido. O ser humano pecou, o ser humano errou, Deus tirou o ser humano do jardim, porém Deus ele deu a capacidade, ele deu a condição para que o ser humano vivesse, tivesse condição de viver, né, fora do jardim. O ser humano tinha assim, a capacidade de desenvolver todas as suas habilidades fora do jardim, porém contra o pecado o ser humano não tinha. O ser humano não tem o que fazer em relação ao pecado. Então Deus vem fazendo alianças com o homem desde então, mas a aliança perfeita, completa, acabada, aconteceu através de Jesus Cristo. Então através de Jesus é que nós temos realmente uma aliança perfeita de Deus com os seres humanos. E essa aliança, Deus já vinha tratando com ela, já vinha falando dela desde o livro de Gênesis, né? E no livro de Apocalipse capítulo 5, que é o livro que nós
fizemos a leitura bíblica em classe, há um relato, né, de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus, e a palavra do Senhor diz assim: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua, povo e nação. Isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário, né? Então esse é o propósito da igreja, é o propósito da mensagem, da pregação do evangelho, é que esse evangelho seja pregado em todas as nações, em todas as tribos, em todas as línguas, né? Então, nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo ser humano é o alvo sublime da nossa missão. Qual é o alvo sublime da nossa missão? Pregar essa realidade salvífica a todo ser humano, de todos os povos, de todas as nações, em todos os lugares do mundo. Nós temos essa obrigação realmente de pregar o evangelho e de levar o reino de Deus a todas as pessoas da terra, ok? Um propósito global. Ficou bem claro, eu acredito que o texto do capítulo 5 de Apocalipse, versículo de número 9, ficou bem claro. O propósito de Deus é pregar, é que nós venhamos anunciar a todas as pessoas, né? Mateus capítulo 28, verso 18 ao versículo de número 20, a palavra do Senhor vai dizer mais ou menos isso aqui, ó: ide e pregai o evangelho a toda criatura, a todo ser humano, mostrando mais uma vez a abrangência, né? Reitera mais uma vez o princípio universal da nossa missão. Nossa missão é pregar o evangelho a toda criatura. Então, nesse caso, pregar o evangelho a todos os povos para resultar conversão de milhares de pessoas de todas as etnias é o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do evangelho nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus, a obra missionária. Então, nos responsabiliza, nos obriga, nos faz tomar esse propósito como um caráter de urgência. Além de nós sentirmos a urgência de pregar o evangelho, também sentimos a obrigação, né? E nós vamos ver que o texto de 1 Coríntios capítulo 9, verso 19, e o texto que Paulo fala que, olha, sobre mim recai essa obrigação, eu tenho que pregar o evangelho. Nós vemos que tem dois propósitos, vemos dois sentidos muito claros, né? Mas isso aí a gente vamos deixar um pouquinho mais para frente, tá ok? Então vamos para o tópico de número 2, pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Qual é a nossa disposição, gente? Qual é a nossa disposição para anunciar o evangelho, para pregar o evangelho, para levar Jesus à vida das pessoas? Qual é a minha disposição para poder fazer a obra de Deus? Como está a nossa disposição em levar o evangelho a todo mundo? Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? Esse texto aí de Mateus capítulo 24, verso 14, vai falar mais ou menos assim, que a mensagem do evangelho será pregada em todo o mundo para testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Esse texto ele deixa claro que o fim virá depois que a mensagem do evangelho for pregada como testemunha para todas as gentes. Ou seja, nós temos aqui uma junção da pregação do evangelho com a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De maneira que Jesus vai voltar na medida que nós pregarmos o evangelho. Então nós temos que, exatamente também por conta disso, nós temos a obrigação, a responsabilidade de ter à disposição, não é isso? De pregar o evangelho para todas as pessoas, né? Então, à luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? O que é que nós estamos fazendo em prol do reino de Deus? Eclesiastes capítulo 9, verso 10 diz o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, enquanto nós temos vida, nós temos força, e nós não descemos ainda a sepultura, nós temos a obrigação de fazer
a obra de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 diz: porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, né? Ou seja, quem está no reino de Deus passará pelo tribunal de Cristo. Quem estiver no reino, quem estiver fazendo a vontade do Senhor, passará pelo tribunal de Cristo para poder ser recompensado pelo bem ou pelo mal que tiver sido praticado. Apocalipse capítulo 22, verso 12 diz o seguinte: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Ou seja, a obra que nós fazemos, nós vemos que é urgente, nós vemos que é uma responsabilidade, é uma obrigação, e estamos vendo aqui que nós devemos fazer e que quem faz vai receber galardão, segundo a sua obra, segundo aquilo que está fazendo, segundo aquilo que está se propondo a fazer para o reino de Deus, né? João capítulo 4, verso 35, diz o seguinte: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus dizendo, olha, está na hora, não tem mais o que esperar. Não existe mais 4 meses. Vocês estão dizendo que tem 4 meses para chegar a ceifa? Pois eu digo para vocês que a terra já está branca para a ceifa. Eu estou dizendo para vocês que já é hora de vocês despertarem, é hora de vocês irem fazer a obra de Deus. É hora de vocês já fazerem a obra do Senhor, porque o terreno já está preparado para isso. Então, continuando aqui, gente, diz assim, olha, temos formado obreiros, que é uma pergunta agora para a liderança, né? Nós temos formado obreiros suficientes para cumprir a missão, a grande comissão? E os jovens crentes, né? E aqui nós vamos abrangendo toda a igreja. Os líderes, e aí temos formado obreiros realmente para poder alcançar as pessoas. E os jovens crentes, nós temos... os jovens crentes, eles têm enxergado essa urgência, a urgência desse trabalho, eles têm conseguido perceber isso. Nós temos realmente colocado, temos passado essa urgência para os jovens, de maneira que eles também estão percebendo que nós temos realmente que fazer isso e pregar o evangelho a todas as pessoas, né? Nós estamos prontos para dar a vida por esse projeto, estamos prontos, né? Atos capítulo 20, verso 24, diz o seguinte: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, conquanto que cumpra com alegria a minha carreira, né? Ou seja, eu estou pronto para dar até minha vida. A minha vida não é preciosa em relação àquilo que recebi de Jesus, aquilo que eu recebi como projeto, né, de testemunhar o evangelho da graça de Deus, e eu não tenho a minha vida por preciosa. E aí, gente, o que é que nós estamos realmente fazendo? Estamos prontos para dar a nossa vida? Estamos prontos para poder fazer a obra missionária? Essas perguntas contribuem para atentarmos para uma realidade. Ou seja, olha, presta bastante atenção, isso aqui é muito interessante, né? Por quê? Porque faz com que a gente medite na palavra do Senhor. E faz com que a gente medite na responsabilidade que nós temos de pregar o evangelho. E aí a pergunta que fica sobre essa realidade, né? Melhor dizendo, a reflexão, melhor dizendo, né? Que fica se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte dos seus líderes, e se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o evangelho nesta dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Tá? Haverá um duro juízo contra os negligentes. Se nós negligenciarmos a obra do Senhor, haverá um duro juízo. Nós temos aqui Mateus 24, 45 a 51, né, que vai falar sobre isso. O texto diz o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo, ele está falando do mau servo, disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar, ou seja, começar a praticar maldades,
começar a sair dos trilhos, né? Começar a praticar maldades, espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, né? Ou seja, para começar a desviar o propósito, virá o seu senhor, o senhor daquele servo, um dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes, ok? Então, gente, haverá uma separação, haverá uma condenação, uma punição para aqueles maus obreiros, maus servos, que não querem fazer a obra de Deus com decência, obedecendo à vontade de Deus, né? Sem praticar maldades, esperando o seu Senhor, mas fazendo a obra do Senhor, né? Então haverá punição, haverá um duro juízo para aqueles que negligenciarem a obra do Senhor, a obra de Cristo. Nós temos também Mateus capítulo 25, verso 14 a 30, eu não vou ler tudo, mas eu vou dar só uma pincelada aqui para que você possa ter uma compreensão do que está sendo tratado. Aqui fala da distribuição dos talentos feito pelo Senhor, que pegou, né, os seus empregados e distribuiu talentos. 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o outro. São 3 empregados. Aquele que tinha 5 talentos granjeou, ganhou mais 5. E quando o Senhor voltou, o Senhor achou ele sendo fiel. E aí Deus, ou melhor, aquele Senhor disse para ele: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Da mesma forma, aconteceu com o que tinha 2 talentos. Ele granjeou, ganhou mais 2, segundo a sua capacidade. E da mesma forma, o Senhor falou para ele: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que receberam um talento, ele disse: eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, que ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi o meu talento aqui. Ele escondeu o seu talento e disse: aqui tens o que é teu. E o Senhor ficou irritado e disse: mau e negligente servo, sabia que o ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devia então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, esse servo inútil, olha o texto, o que é que ele está dizendo, né? Tirai, pois, esse servo inútil nas trevas exteriores, lançai ele nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Por quê? Porque ele foi um mau servo. Ele enterrou, ele não produziu, ele não fez nada, ele ficou parado, ele ficou calado, ele foi ruim, ele foi perverso, ele foi mau. Tá entendendo? Ele preferiu o pecado, ele preferiu o erro, ele preferiu maltratar as pessoas, ele preferiu não pregar o evangelho porque o Senhor está tardando e ele, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. Então, gente, haverá quem for negligente nesta obra, com certeza pagará muito caro, ok? Pois me é imposta essa obrigação. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. Tá aí, 1 Coríntios capítulo 9, é me imposta essa obrigação. Ai de mim, ele diz: ai de mim se eu não pregar o evangelho, ai de mim. Tem 2 sentidos claros que eu tinha falado para vocês, até quase que eu adiantava, né? Mas eu tô aqui agora falando para vocês, tá? Primeiro, a obrigação, né? Dizendo: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Nós tem um sentido aí de obrigação. E também tem um outro sentido de punição. Ai de mim. Ou seja, existe sim uma punição para aqueles que forem mal, para aqueles que não pregarem, para aqueles que não praticarem o evangelho, né? Jesus, ele disse: olha, o bem-aventurado um homem que ouve a minha palavra e pratica. Eu assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, que vieram os ventos, vieram os rios, e deram contra aquela casa com ímpeto, porém não derrubaram essa casa porque estava edificado sobre a rocha. Ou seja, aquele que está praticando o evangelho, que está ouvindo e praticando, fazendo bem e evangelizando, mostrando Jesus através da sua vida, porque não é só pregar o evangelho,
né? Eu queria deixar isso bem claro com vocês, para que vocês possam meditar no que eu estou falando agora, porque não é só pregar o evangelho, não é só falar de Jesus, não é só falar do evangelho, não é só fazer isso não, cara. Nós temos que viver, amar como Jesus amou, ajudar as pessoas necessitadas, os órfãos, né? Jesus estava lá com os pobres, com os pecadores, falando, evangelizando, ajudando muitas vezes, ajudando às vezes até sem querer nada em troca, né? Apenas por ajudar, ajudando, olhando para as pessoas, ajudando sem querer que elas o recebessem. Talvez ele queria pelo menos só ajudar. E aí as pessoas reconheciam ele pela ajuda que ele praticava, reconheciam, criam e acabavam seguindo a Jesus. Então Jesus, ele de maneira nenhuma obrigava as pessoas a o seguir. De maneira nenhuma fazia com que as pessoas se sentissem constrangidas para seguir ele. Jamais. Ele simplesmente pregava o evangelho e ensinava e fazia, ajudava, abria as portas para as pessoas, e as pessoas, reconhecendo isso, seguiam a ele com amor, com carinho, com vontade realmente de fazer e de segui-lo, né? E é isso, o evangelho é isso, né? O evangelho é você não apenas falar, não apenas dizer que Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, mas mostrar para as pessoas que você é um cristão, mostrar para as pessoas que você é servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que realmente praticam o evangelho. E não tem assim nada melhor para a gente aprender o que significa evangelho. Não existe nada melhor do que olhar para a vida de Jesus, olhar para os evangelhos com carinho e meditar em tudo que Jesus praticou, tudo que Jesus fez. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, meditar nesses evangelhos, em tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fez, todas as práticas, todas as ações de Jesus, tudo que ele falou. E aí a gente tentar imitar, tentar fazer, tentar produzir, tentar mostrar, manifestar, através do Espírito Santo que em nós habita, aquilo que Jesus é, para que as pessoas possam ser tocadas pelo Espírito Santo, tocadas pelo amor de Deus, e à medida que forem tocadas pelo amor de Deus, elas possam responder esse amor e seguir a Jesus, que esse é o objetivo da evangelização e da pregação da mensagem do Evangelho, tá? Então é isso. Então existe esse duplo sentido, o sentido da obrigação e o sentido da punição. O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide privilégios, pois é a partir do que Cristo fez por nós. Nesse sentido, é um ato de obediência a Deus. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta ao apóstolo. Ora, pregar o evangelho não é uma opção para o cristão. Aqui a gente volta para a mesma afirmação que está lá na verdade prática. Pregar o evangelho não é uma opção, mas uma imposição divina. Não é opção. Eu quero pregar. Não quero pregar. Eu quero ficar nos bancos. Quero só ir para a igreja e voltar para casa. Não, nós temos essa obrigação, essa responsabilidade, essa imposição divina de mostrar para as pessoas que Jesus está morando na vida da gente, tá? E para nós concluirmos essa aula, né, terminarmos, há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar 1 milímetro desse seu santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção. Pelo contrário, é uma imposição divina, mais uma vez, né? Como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador e em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Então, quero desde já aqui agradecer, né? Fazendo vocês aqui um resumo de tudo aquilo que a gente viu. Né, essa lição veio nos mostrar sobre o propósito da igreja, o propósito da missão, que é exatamente nós proclamarmos o evangelho a todas as pessoas até Jesus voltar, e proclamarmos a mensagem de salvação. Esse é o propósito da igreja, proclamarmos esse evangelho até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estudamos também sobre a abrangência da mensagem, ou seja, é global.
é para todos os povos, é todas as gente, todas as tribos, de acordo com Apocalipse capítulo 5, verso 9. Ou seja, a mensagem do evangelho é para todas as pessoas, todas as famílias da terra, todas as pessoas que estão no mundo, né? Todas as pessoas que estão habitando esse planeta Terra. E nós temos a obrigação de alcançar todas elas, né? Nós não podemos, mas o fulano tem uma ideologia diferente da minha, não vou pregar o evangelho para ele. Muito pelo contrário, a gente tem que pregar o evangelho, viver o evangelho, amar essas pessoas da maneira como elas são, para podermos ter a porta aberta para pregar o evangelho de salvação, tá? Mas a mensagem do evangelho é global. E outra coisa que a gente aprendeu agora por fim, que a mensagem do evangelho, essa mensagem que a gente tem que pregar, é uma responsabilidade por causa da urgência da mensagem, porque a volta de Cristo está atrelada a essa pregação do evangelho, a testemunha a todos os agentes, né, do planeta Terra. E é uma imposição, não é uma opção, ou seja, não é você que decide, mas quando você já é chamado para poder evangelizar. Evangelizar, gente, não é ficar com o microfone na mão, subir no púlpito e sair falando sobre que Jesus fez isso, fez aquilo, ou na rua mesmo. Não é simplesmente isso, né? Faz parte. A gente pregar o evangelho na igreja, pregar o evangelho na rua, né? Com a caixinha de som, faz parte. Mas não é só isso, é viver. Acho que eu deixei isso bem claro, é muito importante eu falar novamente aqui para vocês, que o importante também é viver o evangelho, é viver, é praticar, é amar o necessitado, levar ajuda àqueles realmente que precisam. Assim como Jesus falou, tomei como exemplo a própria vida de Jesus e disse que nós precisamos ler com carinho os evangelhos para podermos aprender um pouco mais sobre o comportamento e as ações de Jesus Cristo, para que a gente possa praticar, para que a gente possa realizar, para que a gente possa fazer, né? E por fim, haverá também punição para aqueles que negligenciarem, forem maus, disserem, o Senhor está demorando, eu vou para o pecadão, eu vou praticar maldade, vou começar a enganar as pessoas, vou começar a praticar maldade com as pessoas. Então essas pessoas que estão negligenciando o propósito vão ser punidas pelas suas obras, por aquilo que estão praticando e pela maldade que estão cometendo, tá? Basicamente é isso, esse é o resumo de toda a aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam dar um like, espero que vocês possam curtir, compartilhar e ajudar esse canal a crescer cada vez mais, tá? Espero que vocês nos ajudem, Deus abençoe a todos vocês. Eu sou o presbítero Geilson Francis, um abraço, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida e até a próxima aula, se Deus quiser.